já para terminar o capítulo, ele diz: homens que o mundo não era digno. Não devia ter nascido esses homens. Uns que foram mortos ao fio da espada, cortados, outros foram queimados, outros foram lançados nas águas. Homens cheios da graça, cheios por Deus. É fogo? Não. É água? Não tenho medo. É profundidade? Também não. O que eu tenho é seguir a palavra gloriosa. Hoje na história apresentamos o pastor Emiliano Ferreira da Costa. Esteve aqui no Ceará pela primeira vez em 1932 e, em definitivo, veio residir no bairro Caracanga, em Itaitinga, no ano de 1944. Ele estava no cargo de presidente da convenção da Comiadec, Assembleia de Deus do Estado do Ceará, quando veio falecer no dia 1º de maio de 1985, com 68 anos de idade. Um versículo pequeno que está aqui na palavra do Senhor é o capítulo, versículo 13 do capítulo 6 do livro de Levítico, que nos diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus queridos irmãos, caros amigos, meus senhores e minhas senhoras, que ouvem a mensagem maravilhosa do Senhor esta noite. Quando abrimos a Santa Bíblia para nela encontrar um texto onde havemos de meditar durante o culto, durante a mensagem do pregador, lembrei-me que este texto está enquadrado em um dos ornamentos santos da palavra de Deus, quando Deus mandou que Moisés fizesse um trabalho espiritual para Israel, e em esse trabalho construísse um altar para nele se louvar o glorioso nome do Senhor. É no altar de Deus que está o lugar da palavra, que está o lugar aonde Deus se inspira através dos pregadores, dos sacerdotes, do levita, onde Deus queria falar a sua voz ao povo através de uma mensagem. E quando se preparava o altar, bem preparado, com pedras de engaste, bem anexado no altar, no lugar apropriado, ele mandou que se pusesse naquele lugar fogo. E o fogo daquele altar não se apagará, não podia se apagar. Ele tinha que arder, tinha que queimar continuamente. Porque aquele fogo, meu irmão, ele é a graça maravilhosa do Senhor. Ele é a bênção dadivosa do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus falando aos corações de uma maneira maravilhosa. Então é o fogo queimando, é o fogo sem se apagar, é o fogo sem cessar, é o fogo levando a cada coração a mensagem ardorosa e maravilhosa da palavra de Deus. E quando ele diz, aleluia, este fogo não se apagará. Então lembra-se da bênção do Senhor, que não arrefece, que não termina, que não falha, que não falta, mas que ele deve acompanhar o povo de Deus dentro do coração, ardendo, falando, queimando, fazendo a sua bênção,
para que o seu trabalho continue através dos séculos. Seja bendito o Senhor. E o fogo arderá, aleluia, e não se apagará, aleluia, porque esse fogo é a bênção maravilhosa do Senhor. Vai nos lembrar naquele dia triste e angustioso, quando lá no jardim do Éden, Adão pecou contra Deus. Adão se escondeu, foi se esconder. Naquele dia foi um dia de silêncio, um dia de treva, porque a luz brilhante do poder de Deus falhou, porque não podia acompanhar o pecado que Adão havia cometido. Aleluia! Mas Deus que é maravilhoso, que é santo, Deus que é poderoso, Ele veio e com um homem natural falou com Adão, gritando desse jardim, dentro das árvores, dentro das palmeiras, dentro das murtas, aleluia! Adão, Adão, onde estás? Adão respondeu, eu estou aqui, Senhor. Diria que Deus não é um Deus onipotente, onipresente, um Deus que vê no escuro, um Deus que sente dentro da masmorra de cimento, um Deus que sabe aonde está todas as coisas. Ele é. Mas ele queria que Adão dissesse, eu pequei, Senhor, me perdoa. Porque ele queria que no coração de Adão também ardesse esse fogo. Aleluia! Para que esse fogo brilhasse, queimasse as rapinas do pecado de Adão. Mas isso Adão não fez. Isso Adão não fez. E começou essa trajetória escura, triste, através de toda a humanidade. Aleluia! Mas Deus foi levantando aquele lá um outro para que brilhasse, para que viesse uma tocha de fogo e trouxesse luz à humanidade. Foi nessa conjectura de tempo que Deus chamou um homem e disse a ele, constrói uma arca para salvar todos os homens, porque o homem que se abrigar nessa arca será salvo de um dilúvio que eu vou mandar sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Deus queria que este fogo ardesse no coração dos homens, que este fogo fosse conhecido, que o homem conhecesse o poder de Deus, que o homem se levantasse do seu acaso, que o homem buscasse, andasse, chorando, alcançar este fogo, para que seu coração brilhasse a palavra maravilhosa de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas 120 anos, Adão cortava a árvore lá do bosque, e madeira de bosque, para construir aquela arca. Diz os escritores contemporâneos, diz os homens inspirados pelo Espírito de Deus, não é a Bíblia que diz, mas ele diz que quando o machado batia na árvore, já dizia, arrepende-te, arrepende-te. Aleluia! O homem precisava se arrepender, mas o homem não se arrependeu. Mas o homem, o diabo precisa se arrepender também, porque cada dia traz o mal. É o homem que vai se envolvendo nessa nebulosa do pecado, se escurecendo, se distanciando de Deus. Mas na hora que ele sente que ele deve voltar para Deus, que ele se volta, que ele se arrepende, o fogo arde no seu coração. O Espírito Santo fala, treme, arde, seja bendito o Senhor. E esse fogo nunca deve se apagar no coração do homem. Oh, aleluia! A arca foi feita. Depois da arca feita, o mundo estava entrando ainda em violência. Os homens ainda estavam cometendo pecado. Mas um dia, Deus olhou do céu à terra, e de um determinado lugar do céu, Ele olhou para a terra e disse com voz forte e maravilhosa, Abrão, Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, aleluia. Abrão olhou e não viu nada, porque olho humano não pode ver a Deus. Adão viu as
nuvens tumultuantes, o rio da mesma maneira, os mares da mesma maneira. Mas Adão sabia que uma voz no meio das águas, no meio dos ares, no meio do céu, havia lhe falado. E aquela voz não era como a voz dos outros homens, era uma voz que ardia no coração, era uma voz que fazia estremecer, era aquela voz que punha fogo para queimar os pecados dos homens. Seja bendito o Senhor. Aleluia. E não só Abraão, também seu filho Isaque, também seu neto, seu bisneto e sua progência foi seguindo até alcançar os reis, a cada homem se levantando e botando fogo, e o fogo ardendo, e outros se levantando e queimando este fogo no seu coração. Aleluia! Foi um dia em que Deus estava mais próximo do homem, que Deus se aproximou de uma maneira gloriosa do homem, e os homens fizeram pacto e foram louvar o nome do Senhor. E diante deste grupo de homens, o escritor da Epístola aos Hebreus, escrevendo no capítulo 11, já para terminar o capítulo, diz: homens que o mundo não era digno. Não devia ter nascido esses homens. Uns que foram mortos ao fio da espada, cortados, outros foram queimados, outros foram lançados nas águas. Homens cheios da graça, cheios por Deus. É fogo? Não. É água? Não tenho medo. É profundidade? Também não. O que eu tenho é seguir a palavra gloriosa. Por isso disse Paulo, cheio desta palavra, queimado por este fogo glorioso, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! É a fome, é a nudez, é a espada, é o perigo. Nada me separará do amor de Cristo, porque eu tenho em quem tenho Cristo. Aleluia! Isso é muito maravilhoso. Homem cheio de fé, homem resoluto, homem cheio da graça, cheio da bênção, glória ao Senhor. Isso para que o fogo arderá no altar de Deus e não se apagará. Que Deus nos abençoe e nos ajude hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar um corinho bem quente.